fazer a apresentação formal agora. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao componente curricular Lutas e Artes Marciais, que faz parte, né, do curso de Educação Física da UniBR em São Vicente. É com muito prazer que eu apresento para vocês a temática da aula de hoje, que é socorros urgentes nas lutas e nas artes marciais. O nosso convidado é o professor Edson. O professor Edson, ele tem a formação acadêmica em Educação Física, primeira turma da UniBR. Além disso, ele é bombeiro de carreira, né? Há muito tempo trabalhou com bombeiro, e ele tem grande experiência nesse desenvolvimento aí dos primeiros socorros. Eu sei que nós temos primeiros socorros, se eu não me engano, online, mas nada melhor que chamar uma pessoa para falar. E para a gente entender bem essa circunstância que eu queria passar para vocês, nas artes marciais, nas lutas em si, nós percebemos que acontece invariavelmente algumas lesões. E eu, como gosto muito de me precaver, né, melhor prevenido que remediar, eu entendo que a gente tem que ter no nosso componente esse modus operandi para poder, no momento apropriado, de se desenvolver nessa situação. Por mais que a gente tenha feito cursos, visto aulas, assistido aulas, nada melhor que praticar regularmente para que no momento, né, de agravante a gente esteja bem preparado, bem condicionado para agir de uma forma correta. Nas lutas, podem acontecer, muitas vezes, traumas da face, das vias aéreas superiores, o próprio crânio, que é bem sensível, né, a questão do impacto, pode até causar um traumatismo craniano, alguns socos, chutes deferidos diretamente contra esse rosto, contra esse crânio. Essas lesões são de grande preocupação para a equipe médica. Então, a gente, se puder, né, ter um bom procedimento, pode ter uma lesão menos agravante. Só que o que poucas pessoas sabem é que ainda pior que o dia do combate, o dia da luta, da apresentação, é a desgastante rotina de treinamentos que antecede a luta. Porque o atleta, às vezes, ele vai ao além, né? Ele quer alcançar uma marca, um desenvolvimento, e aí muitas lesões podem acontecer durante o período de treinamento. Então, do ponto de vista, por exemplo, ortopédico, a gente tem lesões comuns como entorse, né? Entorse de joelho, de tornozelo, fraturas que podem acontecer tanto de membro superior como de membro inferior. E também tem as questões, às vezes, de acontecer do nosso aluno na academia, ou uma própria uma criança, invariavelmente ter um mal súbito ou um desmaio. E aí, você está preparado para fazer um RCP, algum outro procedimento, de compreender os sinais vitais da melhor forma? Então, por isso a minha preocupação em chamar aqui uma pessoa muito gabaritada, que, né, já salvou muita gente e hoje salva muita gente através do esporte. Por quê? Porque ele coordena um projeto chamado Revelando, junto com o professor David Riesco, projeto ao qual eu faço parte, sou meio que um padrinho, um amigo, aprendo muito com eles e divulgo, né, esse projeto tão bonito que envolve futebol, futsal, com crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social da nossa cidade. Então, Edson, formado pela UniBR, bombeiro e também coordenador desse projeto, foi atleta de futebol, até hoje ainda joga muito, preparo físico excelente, e ele tem toda essa vivência no esporte. Então, queria agradecer desde já o querido Edson, dizer a ele que essa casa é sua, você está de volta para sua casa, você é a primeira turma de formados da UniBR. Quando você quiser participar, a casa é sua, a maior honra ter você aqui conosco. E dizer que você está muito bem servido, porque aqui estão pessoas maravilhosas.
que eu convivo já há mais de 3 anos, Edson, são pessoas aí que com certeza vão ajudar muito a educação física na Baixada Santista, porque são comprometidas e estão aqui conosco. Então, gostaria que todos os amigos, quem puder abrir a câmera aí para saudar o professor Saldi, quem puder usar o chat, usa o chat aí para mandar alguma mensagem, para agradecer a Boa presença noite, do professor. professor, bem-vindo. Meu querido Edson, fique à vontade em contar um pouquinho da sua história e aos poucos eu vou fazendo as intervenções necessárias para a gente poder enaltecer aí essa área que você tão domina, tá bom? Muito obrigado pela participação, fique à vontade aí. Está desligado seu microfone, professor Edson. Microfone desligado, Edson. Não, ainda não estamos ouvindo. Vê se é no notebook, que você tem que ativar o microfone. Dá uma olhadinha. Clique em cima do microfone, ele deve estar vermelho. Quando ele ficar branco, você vai conseguir falar. Você está no notebook, Edson, hoje? Agora? Está no celular? Então, no celular é mais fácil. No celular, você clica na tela, aí na parte inferior esquerda vai ter um microfonezinho, você dá uma clicada no microfone. Agora, no notebook, a mesma coisa. Você vai clicar no meio, aí vai ter um microfone, você consegue tirar. Não sei se a tua... Não sei se é só comigo, estou te vendo meio cortado aqui. Não estou te ouvindo ainda. Estou te vendo bem, mas não estou te ouvindo. Agora acho que foi. Agora foi. Maravilha. Foi. Tô aprendendo, tá vendo? A gente não sabe tudo, né? Isso aí. Seja bem-vindo, fica à vontade. Legal. Boa noite a todos. Obrigado pela ajuda. Acho que é a Patrícia, né, que estava tentando ajudar aí. Eu quero agradecer, né, a presença de todos aí. Eu que tenho a honra, professor, de estar sendo praticamente homenageado, né, por você, ter sido seu companheiro no Clube Atlético São Vicente para disputar o Campeonato Paulista há uns 6, 7 anos atrás, e mais ainda ter sido seu aluno, né? Ter tido a honra de ter sido seu aluno, uma pessoa que recebeu várias homenagens aí, homenagens que num intervalo de 50, 60 anos, pessoas não receberam, né? Fazendo o mesmo trabalho que você faz. Eu já fiquei sabendo que essa semana receberá uma outra, né? E as apresentações, você já falou praticamente tudo, né? Eu trabalhei 27 anos no Bombeiro, em São Vicente, fora outros empregos, firma de motores marítimos, cursos no Senai e um ano de exército, né? Antes de entrar no Bombeiro. E tive a honra, mais ainda, de ser a primeira turma de educação física do UniBR. E hoje eu estou contribuindo aí com os futuros professores, né? Futuros professores nessa matéria aí com esse nosso mestre aí, o professor Márcio. Edson, acho que você pode continuar, que deu, acho que problema na câmera dele, ele saiu, mas vai entrar de novo. Pronto. Ô Edson, sem palavras aí para agradecer teu carinho. Realmente foi um tempo bom. O São Vicente Atlético Clube, fizemos um trabalho muito bom lá. Tanto que foi a primeira vez que na categorias de base o São Vicente passou, né, para a próxima fase. Na verdade, chegamos até as quartas de final, se eu não me engano, né? Bem longe. Foi um trabalho muito legal mesmo. Foi demais. Seja bem-vindo, meu irmão. Conta um pouquinho dessa história como bombeiro, o que você já passou, né? Como é que isso conseguiu agregar junto na profissão de educação física
e aí aos poucos a gente chega no tema da aula. O pessoal pode fazer a intervenção, fica à vontade, tá, galera? Vamos embora. Eu trabalhei durante 27 anos, né? Eu estou há um ano reformado, né? A reforma no militar seria aposentadoria. Eu, com os 27 anos, eu juntei mais um ano do Exército e mais uns 3 anos eu trabalhei na empresa de motores marítimos. Isso para ficar com muito mais tempo nessa outra profissão, nessa outra missão que eu tenho, que é dar aula de educação física, principalmente na matéria de futebol, né? Eu já faço isso muito antes de ter entrado na faculdade. Então, a gente acaba tendo que tomar decisões, para acabar prosseguindo num outro meio que a gente acha que foi programado para isso. E hoje a gente já tem o projeto Revelando, o professor Márcio já comentou, né, com o professor David Riesco, e o auxílio total do professor Márcio, né, que ajuda a gente no Revelando, ajuda no Gremetal, entre outras entidades dessa área do futebol aí. E nesse caso da faculdade foi uma consequência, né? Uma coisa que eu sempre quis desde quando eu tinha 10 anos de idade, na quinta série, e os problemas que a gente acabou tendo, né? Pelo excelente trabalho que a gente estava fazendo no Revelando, e as crianças nos clubes pagam estavam migrando para a gente, e acabou incomodando outros professores que acabaram denunciando a gente, né? E com isso acabou abrindo a faculdade de Educação Física na UniBR, e a gente acabou conseguindo ingressar e se formar com excelência lá, né? Graças aos auxílios desses excelentes professores. E algumas pessoas pensam, por ser a última faculdade montada aqui na Baixada Santista, que a faculdade é inferior às outras, né? Mas como eu fiz, vocês estão fazendo aí, a gente sabe que tem professores que são de faculdades renomeadas aí, e deixam a gente com um nível bem alto aqui em São Vicente também, dependendo até dos professores. E com isso a gente está melhorando cada vez mais o nosso trabalho aqui na educação física, né? A gente aprendeu algumas coisas na prática, mas só que a teoria que a gente teve com eles aí acabou enriquecendo ainda mais nossos conhecimentos e fazer com que a gente levasse mais à risca, né, nossa prática aqui fora. E tendo a certeza de que nós somos responsáveis pelos alunos, né? Nós somos responsáveis e não os pais. A gente exige algumas documentações médicas das crianças, mas contudo, a autorização dos pais, nós somos responsáveis, nós respondemos, né, por tudo que aconteça com as crianças. Então, a gente é muito privilegiado, né, por estar nessa profissão, que até hoje, você conversando com as pessoas aí fora, eles acham que os professores são os professores só de prática, né? Que a gente não sabe teoria nenhuma. E, no entanto, nós sabemos, né, ainda mais agora que aumentou mais um ano, nós sabemos que a prática é praticamente nada, né, na nossa disciplina. Então, a gente está sendo muito valorizado aqui fora. E a nossa faculdade também, né? A UniBR também, que a gente está divulgando de uma forma muito positiva. Muito bom, Edson. A gente mostrou algumas imagens suas, tanto como atleta, bem novinho, pois como atleta hoje em dia, e também no projeto Revelando, você bombeiro, né, a comemoração do último dia. São grandes lembranças, né, de uma carreira muito vitoriosa, que você ainda tem muito para contribuir, né? Com certeza. Mas vamos lá. Foi legal a gente, né, o pessoal conhecer e até valorizar um prata da casa aqui do UniBR. Mas, como lhe disse, né, hoje a gente tem essa temática, a qual você é expert aí, no caso das lesões, né, nos primeiros socorros. E, invariavelmente, as lutas podem ser desenvolvidas pelos nossos futuros educadores, seja no ambiente escolar, para poder, né, proporcionar um recurso motor diferente, ou, de repente, a quadra está chovendo e eles podem ir para dentro da sala de aula, montar algumas duplas, alguns exercícios com lutas. A luta pode servir como um treinamento de ginástica funcional,
Bom, dá para fazer N coisas que eles tiveram comigo nas aulas anteriores. Treinamento desportivo nas lutas, lutas no ambiente escolar, na forma teórica, né? Mas para isso a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa, né, além do ambiente, a gente ter todo um cuidado com o ambiente, ser totalmente higienizado, seguro, né? Cuidado com pontiagudos, o solo e tudo mais. Como é que a gente pode ter esse conhecimento? Por exemplo, todos eles que ministram já aulas, alguns aqui já ministram aulas e tudo mais, eu, por exemplo, se eu tenho no meu projeto uma malinha de primeiros socorros. Eu tenho alguns itens lá para me preparar, porque eu não sei o que pode acontecer. Raramente acontece alguma coisa devido ao nosso trabalho ter uma consciência, mas acontece fatalidades. Tem coisa que a gente não consegue prevenir. Então, o que você recomenda para esses futuros educadores? Eles vão dar aulas nas academias, vão ter aulas no ambiente escolar, não somente nas lutas, mas em outras modalidades, na própria educação escolar. Pode acontecer. O que a gente deve ter como itens numa maletinha de primeira socorros? É essencial ter uma maletinha, não é? Com certeza, professor. Isso é uma coisa que o professor ele tem que esperar. Infelizmente, ele tem que esperar e vai acontecer. Uma hora vai acontecer, não tem como. Não tem como. É a mesma coisa o nosso serviço no bombeiro. A gente está ali 24 horas. A gente torce para que não aconteça nada, mas sempre acontece. É incêndio, é primeiros socorros, é salvamento, é todo tipo de ocorrência que vocês possam imaginar. Se for comentar com vocês todos os tipos de ocorrência, quando o pessoal fala brincando que tirou gatinho da árvore, a gente tira gatinho da árvore mesmo, a gente tira gatinho de fogo, o gato está lá no meio das grades, a gente vai lá, a gente tira. Já chamaram a gente até para tirar rato de dentro de casa, né? Então, a gente sempre tem que estar esperando o telefone 193 tocar lá para a gente estar saindo. E com o professor não é diferente, não é diferente. E a disciplina de primeiros socorros, ela não foi colocada aí por acaso. Ela foi colocada aí justamente pela importância da primeiro socorro sempre teve, mas só que a importância do professor ter essa disciplina dentro de você e ele exercitar essa disciplina é porque os acidentes acontecem constantemente, constantemente. Ainda mais nessa disciplina que são lutas, com certeza uma coisa vai acontecer um acidente vai acabar acontecendo numa aula. Então, o professor ele tem que ter os materiais básicos, muito básicos, né? Que é gaze, é atadura, tala moldável, né? Aquelas tala moldável que a pessoa teve uma fratura, a gente molda ela de acordo com a fratura, e um colar cervical. Esses aí são os materiais básicos que ele pode ter e é o que vai acabar usando em qualquer incidente ou acidente que tenha numa aula. E isso tem que levar a sério. Está na academia, pede para o dono da academia comprar, ou então, como você vai ficar dando aula constantemente, compra o material. Acabou a aula, quer levar no carro, leva no carro. Igual aquele kit que obrigaram a gente a comprar na farmácia lá, aquele kit lá também era só para uma hemorragia você fazer um tamponamento, né? Mas isso que eu passei aí dá para você ficar, levar para uma academia, levar para uma aula no colégio, para todos esses lugares aí são materiais essenciais para você fazer qualquer tipo de imobilizações, estabilizações, qualquer coisa dessa que você consegue fazer. Muito bem, muito bom. Meu querido Edson, acontece muitas vezes na questão das artes marciais a situação da gente ter, por exemplo, entorses, né? Entorses e fraturas. Qual é o procedimento? E aí eu gostaria até que você abordasse não só a temática prática, como também psicológica, né? Acho que é tão importante quanto, né? Você estar tranquilo, acalmar, às vezes até não deixar, dependendo da idade da criança, a criança ver a lesão, ou na questão de um tipo de corte, né? Uma fratura exposta, é uma coisa que às vezes aflige muito psicologicamente a pessoa, ela pode até piorar a situação. Então, queria que você colocasse para os nossos queridos amigos aí da UniBR qual é o melhor procedimento, por gentileza.
A primeira coisa que a gente tem que tentar manter, né, que eu sei que é complicado para algumas pessoas, tanto é que alguns amigos do bombeiro pediram até algumas vezes para sair da viatura do resgate por não conseguir ver sangue, né? Então, a primeira coisa, nós professores temos que pelo menos tentar manter a calma. E como o professor Márcio falou, a gente tem que, algumas pessoas, porque a gente nunca está sozinho, né, pedir para uma pessoa distrair o aluno, independente da idade, né, da criança, adolescente, ou até mesmo, a gente até tem, né, no caso da faculdade mesmo, a gente tem os adultos, mas só que os adultos, algumas pessoas, elas não conseguem ver uma fratura, mesmo que seja fechada, ela não consegue ver uma fratura exposta, ela não consegue ver até mesmo uma hemorragia. Então, a gente tem que tentar pedir para uma pessoa distrair essa pessoa, e o máximo que a gente pede no entorse, até da gente tendo material, tendo uma tala, a gente molda a tala lá, faz o desenho do pé, né? A gente faz o desenho do pé, que é o L de cabeça para baixo, coloca no pé e imobiliza ela, passando a atadura, fazendo 3 pontas na atadura. E no caso da fratura, a gente tem a fratura fechada, né? Tem a fratura completa e tem a fratura exposta. O mais grave de todos é a fratura exposta, né? Que é mais complicado. A gente até pede para não mexer na fratura. A fratura completa, ela pode ser completa, mas ela está fechada, mas você percebe que a fratura está completa quando ela tem uma deformidade, né? O segmento dela é reto e você percebe que ela tem uma deformidade, né? Ela tem uma deformidade, então a fratura foi completa. Às vezes a fratura é completa, mas só que ela permanece no segmento. Por isso que a gente pede para não mexer. E a fratura exposta, a gente pede para não mexer, justamente porque os nossos ossos, ele é pior que uma faca, né? A faca, ela já corta, dependendo da posição que a gente fica. A fratura exposta, no nosso caso aí, independente de onde seja, nós temos nervos, músculos, nós temos artérias e veias. E as artérias e as veias são as mais sensíveis nessa situação da fratura exposta. Por isso que a gente pede para não mexer, imobilizar ou estabilizar na posição que está. Essas talas moldáveis você consegue encontrar, né, nessas empresas que vendem esses materiais ortopédicos. Então você molda ela, se a perna, o braço, o cotovelo, ou até mesmo o dedo tiver torto, você tem que imobilizar, estabilizar do jeito que está ali. Se for uma fratura exposta, você coloca gás em cima, né, para ela proteger de que entre sujeira, impurezas dentro do organismo. Você coloca a tala e faz uma estabilização com a atadura. Essa no caso de fraturas. No caso da face, normalmente quando tem trauma de face, a gente tem hemorragia, né? Tem uma fratura de face, uma fratura nasal, ou de qualquer uma parte da face, a gente tem hemorragia. Antigamente o pessoal pedia para a gente fazer o tamponamento para estancar a hemorragia. De um tempo para cá, atendimento de ocorrências nossos, principalmente nessa parte da face, os médicos eles aconselham para a gente deixar o sangramento ele sair naturalmente, porque como as artérias e as veias elas são minúsculas, elas vasos constrangem, elas fecham e diminuem o sangramento. E esse motivo de deixar o sangramento na face ele sair é justamente para não estacionar, não manter coágulos, né, na face, no cérebro, ou até mesmo em algumas partes que a gente não tem conhecimento, até mesmo o médico, eles só sabem através de exames, né? Mas esse seria as situações básicas, né, de entorses, fraturas e até mesmo hemorragias frontais ou de face. Muito bom, meu amigo. Pode acontecer de repente, essa criança não ter se alimentado bem, ou de repente, esse idoso que eles vão trabalhar é hipoglicêmico, ou tem diabetes, invariavelmente pode acontecer um desmaio. Então, qual é o principal procedimento quando acontece algum desmaio? Tá.
Pessoal, a nossa prioridade em qualquer situação de inconsciência ou desmaio é sempre os sinais vitais. Sinais vitais, o que é? É a respiração e o batimento. Então, a gente consegue ver, ouvir e sentir, né? Então, nessa situação aí, a gente procura não chegar muito perto das pessoas, mas a gente consegue perceber, né, se o tórax está expandindo, se ele está expandindo naturalmente, com facilidade, ou se ele está com alguma dificuldade, né? Normalmente, quando a pessoa desmaia, ela cai. E quando ela cai de qualquer jeito, né? Ela perde inconsciência, ela perde totalmente o controle do corpo. Então, ela cai, ela pode bater a cabeça, ela cai de lado com o ombro no chão, e nessa maioria das vezes, quando tem essa inconsciência, ela lesiona ou pode lesionar a coluna cervical ou até mesmo o crânio. Mas com tudo isso, com toda essa situação aí da inconsciência, a nossa prioridade vai ser sempre a coluna cervical, sempre a coluna cervical. A pessoa tá inconsciente, de barriga para baixo, que a gente chama de decúbito dorsal, ou de barriga para cima, né, que é decúbito ventral. Então, a gente vai sempre priorizar a cervical da pessoa. Se a gente conseguir perceber, né, ela está de barriga para cima, que é decúbito dorsal, né, tá com as costas no chão, decúbito dorsal. A gente consegue perceber facilmente, né, olhando para o tórax dela, se está expandindo naturalmente, ou até mesmo perceber o batimento cardíaco. Você verifica aqui embaixo do mento, aqui, ó, você vem arrastando o dedo para cá, ó, o indicador, você consegue perceber o batimento. Ou então na radial, né? Você vem aqui no punho, vem aqui, verifica se o batimento, você consegue perceber. A gente acha que é difícil, mas você consegue perceber o batimento cardíaco. Se tiver com batimento cardíaco normal e tiver respirando, você só alinha as vias aéreas da pessoa. O que é alinhar as vias aéreas da pessoa? Você vê a melhor posição para você de segurar no câmbio. Tem as posições certas, né? Que você pega com as mãos, tem várias posições. Você coloca na testa da pessoa, você coloca na lateral da pessoa. Mas para isso você tem que se posicionar direitinho do lado da pessoa quando ela estiver inconsciente. Dependendo da situação, tem vários jeitos de você se posicionar. Vai se posicionar de lado, vai se posicionar de joelho, vai se posicionar numa outra posição. Chegou na ocorrência ou teve a ocorrência, aí você vai ter que se posicionar de acordo. Mas o que eu quero que vocês priorizem é sempre a respiração da pessoa e o batimento cardíaco. Algumas vezes a pessoa pode estar respirando e pode não estar com batimento. Dificilmente a pessoa está com batimento e não está com a respiração, tá? Mas aí a gente vai dar uma prioridade para a respiração da pessoa. A pessoa respirou, aí você só alinha a cabeça, porque a cabeça vai estar relaxada, né? A cabeça vai estar relaxada. Nos cursos ou nas palestras, a gente consegue vai passando para as pessoas e pede para as pessoas ela fazer esse teste. Você fica conversando, você abaixa a cabeça assim, encosta o queixo aqui no peito, você percebe a dificuldade para falar. E essa dificuldade é a mesma dificuldade para respirar. Aí por isso que a gente tem que alinhar a cabeça da pessoa. A gente alinha a cabeça da pessoa, a pessoa vai respirando com mais facilidade. E você se mantém ali até chegar ao socorro. Enquanto você fica ali, outras pessoas ligam para o bombeiro, ligam para o SAMU, e aí o pessoal faz o salvamento. Essa pessoa dentro da viatura. Muito bom. Tem uma pergunta da Patrícia. A Patrícia vai fazer uma intervenção, uma das nossas alunas. À vontade, Paty, por favor. Deixa eu ver, estou por aqui. Então, gostaria de saber, academias devem ter mala de primeiros socorros por consciência ou existe alguma lei que obriga essas... ouvindo. Perdão, não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não? Não estou ouvindo. Sim, professor. Espera um pouquinho. Edson, você não me escuta? Não me escuta, Edson? Som, você não me escuta, Edson?
Não me escuta? Não estou ouvindo. Ué, faz o seguinte, Edson. Espera aí, não está ouvindo? Tentar passar uma mensagem para ele. Aliás, Professor, o seu outro Márcio Rodrigues está com o microfone desligado. Pode ser isso, não é? não, senão dá interferência, Ah, entendeu? Vamos ver se ele consegue ver a mensagem de sair e entrar. Vamos ver. Às vezes dá, né? Aí ele saiu, agora ele vai entrar de novo, vamos ver se dá. Acontece, problemas técnicos. Problemas técnicos. Vamos ver se ele volta aí. Vou tentar mandar mensagem para ele aqui. Edson. Voltou. Vamos ver se ele escuta a gente agora. Estou ouvindo. Aí, beleza. Às vezes acontece isso aí com esse aplicativo. É normal. Então, eu vou fazer a pergunta da Patrícia, tá, Edson? Para você aí. Vamos lá, então. A pergunta da Patrícia é a seguinte. Nas academias, por bom senso, por consciência que eles devem ter a malinha de primeiros socorros, ou também existe alguma lei que obriga eles a ter essa malinha? Então, na maioria das vezes, quando tem essas vistorias do bombeiro, isso não faria parte. Isso não faria parte da exigência do auto de vistoria do bombeiro. A gente até aconselha, né, dependendo da situação, dependendo do edifício, dependendo do estabelecimento, a gente até aconselha que eles tenham, mas é um conselho, não é uma exigência do pessoal, não. Perfeito, é a consciência, né? A gente tem que ter um trabalho É, consciente. mas só que, como a gente já está acostumado, né, a ver algumas situações, a gente tem uma academia novinha lá do Bombeiro de São Vicente, né? Tem vários aparelhos novos lá e recentes. Nós já tivemos incidentes com amigos nossos lá. Então, como a gente temos equipamentos nas viaturas, temos coisas até na salinha ao lado, a gente já acabou usando material de primeiro socorro, que o incidente que teve foram incidentes graves, né? Perfeito. Muito bom. Edson, me diz uma coisa. Quando, quando a gente deve ligar, evidentemente, para os bombeiros, quando é que você acha que não tem algumas coisas que imediatamente a gente tem que telefonar? Por mais que a gente tenha alguma prática, mas não tem jeito, é melhor ligar mesmo, enquanto um faz o primeiro atendimento, o outro colega já vai fazendo a ligação. Quando é que você recomenda isso? No nosso caso aí de problemas pessoais, né, não é incêndio, não é alguma outra situação que não seja de primeiros socorros, todas as situações que a gente perceber que é grave, né, uma fratura exposta, tem que ligar para o bombeiro, um traumatismo craniano que pode acontecer nas lutas, tem que ligar para o bombeiro, uma parada cardíaca, a pessoa desmaiou lá, a gente percebeu que ela não está respirando, a gente não tem certeza, porque vai acontecer muito isso. Eu vou chutar assim que pelo menos 80% dos professores não vão conseguir verificar se ela está com batimento cardíaco ou não. Então, a pessoa ficou inconsciente, aí tem que ligar para o bombeiro. Tem várias situações que a gente já passou, eu já passei até mesmo aí na faculdade, a gente consegue perceber porque as pessoas, às vezes, elas desmaiam, como você mesmo falou, professor, ela não se alimentou direito, ela tem algum problema de hipoglicemia, alguma coisa desse tipo, ela desmaia, mas só que aí ela acaba estabilizando os sinais vitais. Mas só que acontece, ela fica com vergonha de ter desmaiado na frente de todo mundo. Então, para a gente saber isso daí a gente chama de macetinho no bombeiro, né? Um macete que a gente pega, tenta abrir as pálpebras dela.
e a pessoa, ela fica, quando ela tá consciente, ela faz força e não deixa a gente abrir. Mas só que aí a gente força um pouquinho para abrir assim, e ela fica mexendo, a gente percebe que ela já estabilizou os sinais vitais. Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que chamar o bombeiro, liga para o bombeiro, se o bombeiro não tiver viatura, ou o bombeiro vai mandar o SAMU para lá, ou a gente, ao mesmo tempo, liga para o SAMU, liga para o bombeiro ou liga para o SAMU 193 ou 192. Ótimo, muito bom. Nós temos uma pergunta do nosso querido aluno Rafael Padilha. Padilha, você vai abrir o áudio para fazer ou vai fazer pelo chat? Fica à vontade. O professor Edson está à disposição aí da gente. Rafael Padilha, me ouve? Ah, foi. A maioria dos casos na academia hoje é o aluno desmaiar, muitas vezes convulsionando. Qual é o procedimento para as convulsões, professor Edson, por gentileza? Então, as convulsões, a gente só pode fazer uma coisa, que é o que nós do Bombeiros também fazemos. A gente tem que amparar a cabeça dela. A primeira coisa e a prioridade que a gente tem que fazer é amparar a cabeça dela. A gente tem que amparar a cabeça dela de alguma forma. Com um travesseiro, com uma mochila, ou até mesmo com a mão, que vai ser mais difícil. E não deixar ela bater a cabeça em lugar nenhum. Se a gente puder afastar na academia para ela não bater o braço, porque a inconsciência da pessoa na convulsão é muito grande e os movimentos dela, além de ser muito rígido, muito forte, é muito involuntário, ela não sabe o que está fazendo. Então, se a gente puder afastar as coisas de perto dela para ela não bater a perna, para ela não bater o braço, e a prioridade é amparar a cabeça. É uma coisa que a gente tem que estar em mente. Convulsão, epilepsia, todo tipo de coisas que possam vir a causar um trauma no crânio, a gente tem que tentar amparar a cabeça. Se tiver um travesseiro, se tiver uma almofada, que na academia tem, né? Tem as almofadas, tem os tapetes ali, se a gente puder dobrar ele para deixar ele bem fofinho, e ampara a cabeça dele. Ampara a cabeça dele ali, e não precisa se preocupar com isso. Enquanto isso, a gente tem que chamar o socorro, porque ele teve aquela crise ali, mas ele pode ter outras crises e acabar agravando a situação dele. Muito bem. Edson, eu tenho algumas imagens do curso que você ministrou para o pessoal meu, para os professores do projeto Capoeira Escola. Aí eu vou tentar compartilhar a imagem e você pode comentar um pouquinho a respeito de alguns procedimentos, tá? Deixa eu só tentar aqui. Beleza. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Espera aí. Isso. Espera aí. Vamos lá. Vocês estão vendo ou não? Não, eu não estou conseguindo ver. Sim. Estão conseguindo ver as imagens? Eu mesmo não estou vendo. Eu também não. Pra gente está aparecendo. Uma foto? Tá aparecendo foto? Isso, é uma foto com alguns alunos e uma maca no chão. Eu não estou conseguindo ver. É a prancha, né? A prancha longa. Isso, perdão, a prancha. É a prancha. Eu não estou conseguindo ver. Bom, é a prancha e ao lado está um aluno, né, de exemplo. Eles têm que transportar ele para a prancha. Então, se eu não me engano, tem alguma coisa embaixo desse aluno, alguma toalha, alguma coisa. Acho que eles vão fazer o transporte. Seria isso? A gente fez algumas situações nessa aula aí, eu teria que ver para eu estar comentando o que eles estão fazendo, que a gente fez estabilizações, a gente fez RCP, inclusive tem a boneca Anne, né, que a gente levou lá para eles fazerem RCP corretamente, tem as posições do RCP, que os nossos professores também, isso aí é uma situação básica, nossos professores podem estar aprendendo também para estar fazendo, para estar adiantando, porque eles não vão agravar a situação do paciente se eles estarem fazendo um RCP, ou até mesmo, porque hoje, não sei se algum dos alunos, eles têm noção de fazer RCP, hoje a gente não tem a obrigatoriedade
de estar fazendo a insuflação, né, justamente por causa de contaminação. Então, a gente pode só estar fazendo RCP nessa situação aí. A pessoa está inconsciente, sem os sinais vitais, né, sem o batimento, sem a respiração. Então, se a gente não tiver o bocal para a gente estar colocando ali, né, para não colocar boca a boca, a gente só fica fazendo a massagem cardíaca, que a gente já tá ajudando da mesma forma. Mas em relação às fotos, se a gente pudesse, se eu pudesse ver, a gente comentava, porque foram várias situações que a gente fez. Colocação de colar cervical, cada um fez um pouquinho de estabilização de fraturas, tanto é que os alunos até simularam, né, uma fratura toda torta lá. Os alunos estavam conscientes, mas simularam uma fratura toda torta. E do bebezinho também, a gente fez um desengasgamento do bebezinho, a gente fez várias situações que também pode acontecer com os alunos. Muito bem, eu passei um pouquinho para o pessoal conhecer um pouquinho essa possibilidade. Quem sabe a gente consegue marcar uma oportunidade prática com o professor Edson aí, vai ser muito bom. Mais uma intervenção do nosso querido amigo Rafael Padilha. Tá demais hoje, estou gostando de ver, hein, Padilha? Os outros colegas estão deixando a desejar, hein? Não estão participando, só você e a Patrícia. Laure também participou agora. Vamos lá. Na academia temos aquele aparelho para medir, ou melhor, aferir a pressão. Quando percebemos que o aluno não está passando bem, colocamos o mesmo sentado e medimos a pressão com esse aparelho. Qual o procedimento quando a pressão do aluno está baixa? No nosso caso, no caso do bombeiro e até mesmo no caso dos professores, a gente não pode fazer nada. A gente não pode medicar. A gente só tem que monitorar e chamar o socorro para transportar para o hospital. Nada de pressão baixa, colocar sal, pressão alta, dar um pouco de água com açúcar, nada disso. Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com as pessoas. Então, a gente não pode ser responsável. Da mesma forma que a pressão baixa, você vai dar sal, a pressão vai aumentar, então ela vai se alterar. Se a pressão está alta, você acaba dando água com açúcar, que é o que o pessoal faz, a pressão dele cai bruscamente. No nosso organismo são situações que a gente já passou no resgate aí, que você acaba não acreditando, a gente estando comentando. Então, como a gente tem muita prática, e os médicos mesmo já falaram, é a mesma coisa numa hemorragia, né? Hemorragia, acho que todo mundo já ouviu aí, coloca café, coloca isso, coloca aquilo para fazer o tamponamento. Chega no hospital, é a pior coisa do... Oi? Não, pode continuar, Edson, pode finalizar. Aí chega no hospital, essa hemorragia aí que colocou café, que colocou açúcar, que colocou isso para fazer um tamponamento, vai ser pior ainda. Primeiro porque contaminou, né? Uma grande hemorragia, aí contaminou com o que você colocou para fazer o tamponamento. E quando chegar na sala de emergência ali, a limpeza, a lavagem, a pessoa vai sofrer mais ainda para fazer essa limpeza aí. Então, a gente aconselha a não fazer nada. Se tem um equipamento para medir a pressão, fica monitorando o tempo todo e chama o socorro para levar para o hospital. Aí sim, no hospital, as pessoas, os enfermeiros ou os médicos, eles vão dar os medicamentos adequados para a pessoa. Professor Edson, posso fazer uma pergunta? Agora você falou... É a Patrícia, boa noite. No caso de hemorragia, que nem você falou, né? Vamos supor que tô na academia, meu amigo caiu, desmaiou, e eu tô vendo que ele tá sangrando. Eu sempre ouvi falar de estancar. Se eu pegar um pano e estancar sem borra de café, sem nada, isso procede ou melhor não? É legal isso que você está perguntando, porque no começo da nossa conversa, a gente falou de hemorragia na face, né, que seria oral e nasal. Sim. Essas aí, os médicos até pedem. Antigamente, nós do Bombeiros, nós fazíamos um tamponamento, que a gente chama, né, para diminuir o sangramento. Essa parte da face, eles pedem para a gente deixar o sangramento sair naturalmente, porque uma hora ele vai diminuir até parar. Agora, no crânio, não. É legal você ter perguntado. No crânio, a gente até acaba não se preocupando tanto o que a gente vai usar. Aí no crânio, sim, a gente tem que fazer o tamponamento, que nem você falou. A gente coloca um pano, coloca uma toalha,
se conseguir pegar na academia, né, que sempre tem uma toalha limpa, aí você coloca a toalha limpa. Se a hemorragia continuar, você não tira essa de cima, você permanece essa em cima e vai colocando a outra em cima. Se continuar o sangramento, vai colocando a outra em cima até chegar ao socorro. É legal até essa coisa que você fez. Obrigada. E no caso, eu tenho que ficar contando, vamos supor, ele está 20 minutos sangrando, eu estou 10 minutos estancando para passar para o socorro, ou não, não tem problema, eu tenho que fazer o primeiro socorro estancando com uma, duas toalhas higienizadas e esperar o socorro. Porque tem algumas coisas que tem procedimentos de tempo, né, que a gente tem que estar falando. Isso é mais para conhecimento do médico, né? A mesma coisa quando você pega uma pessoa com uma parada cardiorrespiratória na residência, você começa a fazer a RCP na residência, mas só que você pergunta para os familiares quanto tempo ele já está inconsciente daquele jeito. Aí você começa a contar o tempo que a família falou, o tempo que você está fazendo a RCP e o tempo que você chega no hospital. Você chegando na sala de emergência, o médico vai te perguntar quanto tempo ele já está em parada. Então você já passa, porque aí eles fazem um cálculo mais ou menos se o restante do procedimento que ele vai fazer vai surtir efeito ou não. É a mesma coisa da hemorragia. A pessoa vai saber, o médico, o enfermeiro vai saber quanto tempo ele está perdendo sangue. Então, ou ele vai ministrar soro, ou ele vai ministrar a doação, né, do sangue, o recebimento de outros tipos de sangue, ele vai saber qual o procedimento correto a fazer. Mas é legal também você estar sabendo quanto tempo, né? Que é o que normalmente a gente fala, ó, ele caiu aqui, já fazem tanto tempo que ele está desse jeito aí, já fiz esse tamponamento, mas só que continua, então o pessoal do socorro vai passar para o médico. É legal isso aí também. Perfeito, obrigada, professor. Muito bom, Patrícia. Patrícia, aproveitar que ela está fazendo a pergunta, ela pediu uma gentileza, se você poderia repetir os itens básicos numa maleta de primeiros socorros. Legal. Ó, é gaze, né? A gaze esterilizada, a atadura, tem a tala de dedo, né? Tem a tala de dedo, a tala para punho, a tala para braço, né? Que ela é para braço e antebraço, tem as duas, e a tala para perna, né? Que tem os tamanhos, PMG também. E o colar cervical, né? Que esse daí seria o essencial. O colar cervical seria o essencial para as ocorrências que a gente tem aí nas lutas aí. A gente tem que sempre preservar a coluna cervical. Então, o colar cervical seria o essencial para a gente. Obrigada. Algum antisséptico, álcool, Não, gel, luva? A luva, professor, a luva, com certeza. A luva é o primeiro equipamento que a gente tem que ter em mãos. Primeiro equipamento. Se de repente a gente estiver em qualquer lugar, a gente não tiver a luva, e eu tenho que ajudar a pessoa que está ali, um aluno, um amigo, até mesmo um amigo, né, um professor que está do lado aí, ou alguém próximo, eu não tenho luva, eu improviso com alguma coisa, uma sacolinha plástica, coloco uma sacola em cada mão, ou um saquinho plástico em cada mão, né, desde que não esteja furado, e a gente faz os procedimentos. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que se preservar. A primeira coisa no atendimento de ocorrência é a preservação da nossa vida. Muito bem, então, repetindo, gases esterilizados, atadura, tala de dedo, tala para punho, tala para braço, tala para perna, colar cervical, luva descartável, talvez até o gelo para diminuir alguma vasoconstrição. No caso da lesão, né, da torção, normalmente dá aquele inchaço, né, e o gelo é legal. É a única situação que é uma coisa nossa, né, professor? Uma coisa nossa que a gente pode fazer e não é invasivo, né? Não é invasivo, então a gente pode usar sim. Maravilha. Notado aqui, escrevi para a galera pegar. Muito bom. Nós temos agora mais duas perguntas. O pessoal começou a se empolgar. Isso é muito bom. A gente gosta quando tem essa intervenção dos alunos. Gente, lembra que é o seguinte, imagina a nossa posição de sempre estar acostumado com uma aula dinâmica,
né, que vocês conhecem a aula, né, que eu vivo a aula, aí a gente tem pouca intervenção. Infelizmente, não estou julgando ninguém, nem acusando, mas tem muitos amigos que abrem o link e vão ver novela, vão fazer outras coisas, e né, a gente lamenta, porque a gente produz a aula, prepara, no caso hoje, com um convidado super especial, um prata da casa, um cara que faz um projeto social lindíssimo na cidade, e ainda tem essas duas vertentes, do bombeiro e da educação física. Então, o mínimo é a gente ter essa educação e estar acompanhando aí, ok? Bom, a gente tem uma pergunta da Laura e tem a pergunta do Rafa. A do Rafa é uma pergunta muito interessante. Ele faz o link do bombeiro com o professor de educação física. Eu não sei se da Laure a pergunta é uma pergunta mais voltada para o bombeiro, que aí de repente a gente faz a da Laure e aí no final a gente termina com a do Rafa, porque eu acho que tem a ver com o Edson em si, né? Essa multidiversidade que tem o Edson em ser bombeiro e ser professor de educação física. Laure, você quer aproveitar para fazer a sua? Pode sim, professor. É sobre o bombeiro mesmo. Tá Eu gostaria de perguntar se o professor Edson tem alguma sugestão ou alguma dica em que nós podemos estar utilizando, no caso de uma torção ou de uma fratura, algo que a gente pode utilizar para imobilizar, sem ter a atadura no local ou algo do tipo. Algo que a gente pode improvisar, no caso. Essa é a minha pergunta. Legal. Na maioria das vezes, quando a gente dá palestra nos colégios para os professores de matemática, professores de português, de geografia, não são professores de educação física ou até mesmo enfermeiros ou coisa desse tipo. Então, a gente está sempre improvisando. Quando a gente está numa sala de aula, uma das coisas que a gente improvisa é o caderno, né? A gente pega o caderno lá, a gente simula numa fratura de braço. Então, você pega o caderno, é até mais fácil, você pega o caderno ele todo, ele envolve, né? Ele envolve uma parte do braço. E aí, para amarrar, a gente vê o que tem em volta. Uma camiseta, uma linha ou alguma coisa que a gente tem na sala de aula. É a mesma coisa na academia, né? Na academia, vamos dizer na academia. Na academia tem um colchonete, tem uma fratura de perna, o que dá para a gente improvisar na academia? Um colchonete. A gente pega o colchonete, a gente dobra ele de acordo com que a gente possa envolver uma perna, ou pega alguma outra situação que dê para estabilizar o braço, ou pega qualquer coisa que dê para fazer uma estabilização na fratura de dedo, uma fratura de punho, que a estabilização vem até aqui, né? A maioria das vezes é legal também para vocês saberem, a gente tem que sempre estar imobilizando, estabilizando a fratura acima e abaixo de uma articulação, ó, tá? Vai ter a fratura de punho, a gente não vai fazer aqui, só a estabilização e a imobilização aqui, porque vai continuar mexendo. Então, a gente tem que sempre fazer estabilização da fratura acima e abaixo, tá bom? A mesma coisa do braço aqui, ó. A gente fraturou o braço, a gente não vai fazer só aqui, ó. A gente vai fazer uma estabilização acima da articulação. Tá? É a mesma coisa na perna é a mesma coisa. A gente faz uma estabilização na articulação acima e uma abaixo. Mas a gente sempre tem que estar improvisando. A gente olhar lá, vocês não vão agravar a situação de uma fratura, tá? Desde que vocês não mexam, vocês estabilizem ela do jeito que ela está, do jeito que ela foi fraturada. Pede para a pessoa não se mexer e você tentar estabilizar e imobilizar a fratura na posição que ela está. Você vai olhar a sua volta lá, vai ver que dá para improvisar, aí você improvisa. Aí é que, né, que a gente está com fone de ouvido, né? Pegou uma fratura lá, pega um caderno, pega alguma coisa lá, aí imobiliza e prende com isso aqui. O fone depois a gente dá um jeito, ou uma haste de óculos, né? A gente tem essas hastes de óculos, o que a gente tiver na mão, a gente pode improvisar, que a gente não vai agravar a situação da pessoa. A gente agrava a situação das pessoas quando a gente mexe ela teve uma queda, a gente tem que ter em mente que ela teve um trauma. E esse trauma, a gente sempre sensibiliza o trauma da coluna. Então, como a gente não sabe mexer, a gente tenta deixar a pessoa ali imóvel, por mais difícil que seja, né, a pessoa está consciente, ela vai querer se mexer. A gente não precisa forçar, mas tenta deixar ela imóvel ali e chamar o socorro.
Essa é a única situação que a gente vai agravar se a gente não souber mexer. Muito, muito, muito bom, muito bom. E agora para a gente. Tem mais uma pergunta. Se no caso o aluno tiver alguma deficiência, exemplo, cadeirante, segue o mesmo procedimento de primeiros socorros, Edson? O mesmo procedimento. A gente sempre trata todos iguais, né? Independente de qualquer coisa. A gente teve umas situações de estabilizações de sinais vitais, algumas situações da, da pessoa estar demonstrando, dando um sinal de uma coisa e a gente acabar confundindo com a outra. Mas só que as nossas atitudes são iguais. A gente no bombeiro a gente fala que é fazer para mais, né? Fazer para mais é a sensibilização de estar estabilizando a pessoa. Aí a gente mantém os sinais vitais, mantém a coluna da pessoa, a coluna cervical, a coluna vertebral, numa posição bem confortável para a pessoa, uma posição segura. A gente sempre vai estar fazendo para mais. Aí depois a gente, através das entrevistas, né, que no caso do cadeirante ou alguma coisa desse tipo, ele sempre vai ter alguém próximo, alguém que saiba do histórico dele. Aí, mesmo assim, a gente ainda passa para o médico. Mas no caso do professor, no nosso caso, a gente sempre vai tratar com o máximo de sensibilidade possível. Por mais que a gente olhe para a pessoa, não tem uma hemorragia, não tem uma possível fratura, mas para nós é sempre como se tivesse um trauma grave. O professor travou. Eu acho que ele vai entrar de novo agora. Travou, mas já volta, gente. Tenha paciência. Boa noite. Ô, Leandro, conta aí a sua experiência lá no Sergipe de primeiros socorros para o professor Edson. Lá em Sergipe, primeiro socorro, aí gente com ferimento, aí ia logo para os nossos pais ou parentes, além da família que tomasse uma cachaça, sabe? A gente pegava a cachaça e jogava em cima da ferida, do ferimento, e já, se batesse o espinhaço, a gente pegava e puxava. Primeiro socorro lá é assim, minha filha. E funcionava, né? Isso Vamos lá, mesmo. pessoal. Vamos lá, Edson. Desculpa, acabou travando aqui a internet, estabilidade de sinal, mas é uma pergunta muito legal do Rafael Santos, que ele fala assim: quais momentos de experiência, como bombeiro ajuda na carreira de professor? Se existe esse elo entre as duas profissões? Eu vejo que assim a gente tem muita em comum, irmão, porque a gente entende que ser professor não é uma profissão, né? É uma missão. E bombeiro também é, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa vertente, dessas duas missões que você tem. É difícil a gente separar, né? Não tem como a gente separar. Os dois são muito ligados. E no meu caso, eu acho que tinha que ser dessa forma, porque, como eu já falei lá no começo, com 10 anos, né, no nosso tempo, a educação física, a aula de educação física começava na quinta série, quando a gente tinha 10 anos, e eu
jogava tudo, jogava futebol, jogava vôlei, basquete, futebol, fazia de tudo. E eu fui passando tempo, eu acabei fazendo 3 vezes para o policiamento. Aí o policiamento eu não passei. Os exames são iguais, né? Eu não passei no exame, uma vez no exame médico, na outra vez no psicotécnico e na outra vez no escrito. E sendo que quando eu fiz a primeira vez para o bombeiro, que foi muito mais complicado o teste físico, eu passei entre 3.000 candidatos, eu passei em sétimo no geral. Foi muito mais complicado, eu passei em sétimo. Eu acabei arrebentando, né, no teste físico. Foram vários. Você conta para as pessoas o teste físico que a gente fez, as pessoas não acreditam. E hoje não existe mais, né, esse teste físico. Eu fiz em 93, não existe mais esse teste físico. E para ser bombeiro, a gente tem que gostar muito, e tem que querer estar ajudando as pessoas de verdade. Eu não gosto de falar que a gente salva as pessoas, né? Mas só que a gente ajuda demais a manter a vida das pessoas ou estabilizar a vida das pessoas até chegar no hospital. A gente até do bombeiro, a gente fala que quando a gente chega na sala de emergência, a gente já passa tudo mastigadinho para o médico, né? A gente até comenta sobre isso daí. A gente chega lá, a gente fala tudo, tá com fratura, tá inconsciente, não tá inconsciente, os sinais do está estabilizado, pressão arterial tá assim, pressão arterial tá assado, ele tá com uma fratura, tá com trauma, tá com traumatismo craniano, ele tem marca-passo, a pressão dele normalmente é alta, ele toma medicamento, então a gente já passa tudo por isso daí. Aí imagina você, durante 30 anos, você fazendo isso do mesmo jeito e com calma, né? Com essa calma aí. Então, é uma coisa que tem que estar na pessoa. A gente vê muitas pessoas que estão aí no bombeiro e eles não conseguem estar fazendo isso por dias, quanto mais anos aí, né? Alguns anos. E o professor de educação física é a mesma coisa, por isso que eles são ligados e por isso que eu acabei passando no vestibular, né? Eu achei que eu não conseguiria passar no vestibular. Quando eu fiz a faculdade, eu estava com 47 anos, né? Estava com 47 anos, então eu achei que eu não ia. Se eu pensei em fazer a minha vida toda e de repente tirei isso da cabeça e por causa do projeto Revelando, eu acabei arriscando fazer de novo. Eu passei no vestibular e consegui concluir a faculdade, é porque era um vínculo, era mais uma coisa que eu tinha que fazer. Eu fiz uma parte no bombeiro e essa segunda parte agora sendo professor de educação física. Pelas dificuldades que eu tive como criança, na infância lá, e eu sei que o professor de educação física, alguns professores marcaram a minha vida e colaboraram, né? Mesmo porque a minha formação, a família também é primordial, né? O ambiente que você nasce, que você cresce, que você vive, é primordial para colaborar com a sua formação no futuro. Mesmo os lugares que você mora sendo lugares complicados. Mas uma das coisas que entrou em mim, que me ajudou bastante a manter nesse caminho foi a educação física, né? O esporte em geral. E isso eu tenho a certeza de que eu tenho que continuar essa segunda fase da minha vida dando aula para as crianças, continuar, né? Continuar fazendo essa transformação na vida dessas crianças aí, porque eu trabalho com crianças e adolescentes, né? De bairros muito simples aqui de São Vicente. E a gente vê o agradecimento dos pais quando eles chegam e falar que o filho melhorou no colégio, melhorou em casa, que está obedecendo mais, que está dormindo cedo só por causa do treino, só por causa do jogo. Se não fizer o professor, ele vai dar bronca, se não fizer você não vai treinar, não vai jogar. E essa simples atitude nossa aí, essa preocupação de você pedir o boletim das notas dele do colégio lá, ele se preocupar em ter que estudar, ou ele fazer questão de te mostrar que tirou nota boa, só para ele jogar, só essa transformação que a gente
transmite para ele aí, que a gente oferece para ele, já é essa segunda parte nossa. Então, é esse vínculo que tem o professor de educação física e o bombeiro. Tanto é que tem uns amigos nossos que já foram até para trabalhar em Portugal. Eles saíram, eles estavam no bombeiro, já eram professores formados, entraram no bombeiro e agora estão trabalhando só como professor de educação física em Portugal. Dois garotos que ficaram, se eu não me engano, 5 anos no bombeiro. E como eles gostam, né, assim como a gente, eles foram trabalhar em Portugal e estão melhor remunerado, né? Mesmo gostando do serviço do bombeiro, estão melhor remunerados. Um já foi definitivo para lá e já está há 4 anos e um está em experiência, né? O colega foi, passou experiência para ele e um está um ano e pouco em experiência lá, vendo que se adapta lá, senão ele pode ficar 2 anos afastado e depois retornar para o bombeiro. Muito bom, meu querido amigo Edson. Estou passando para a galera aí, galera, o trabalho, os nomes dos mestres que vocês vão ter que pesquisar. Queria agradecer o teu carinho, a tua atenção e parabenizar o pessoal que participou, que ficou bem atento aí. Agora eu vou pedir a gentileza da gente ir abrindo a câmera para poder tirar uma foto com o Edson. Lembrando que é um cara maravilhoso. Quem quiser depois conhecer o projeto Revelando, eu vou passar o contato do Edson para vocês. Vale a pena conhecer. É um projeto lindo e que eu gosto muito de participar. Tá certo? Então, Edson, muito obrigado. Parabéns pela sua jornada, com a tua torcida. Você consiga alcançar teus objetivos. Sabe que tem um amigo que gosta muito de você e é uma honra ser seu parceiro, tá bom? Muito obrigado aí, querido. Eu que agradeço, professor, mais uma vez. Vou agradecer sempre e vou comentar sempre, né, sobre esse mestre, essa pessoa excelente aí que passou e ainda está na nossa vida, no pessoal do Revelando aí. E eu me proponho, assim que acabar essa pandemia toda aí, como o pessoal acho que ainda tem mais um ano, né? Eu me proponho a gente fazer essa prática aí de estabilização, imobilização e até mesmo RCP aí. A gente tendo mais tempo na prática, a gente faz até mais coisas, engasgamento, a gente faz bastante coisas aí. Eu me proponho a fazer isso quando passar essa fase. Muito bom. Pessoal, saiam da zona de conforto, hein? Vamos estudar, vamos participar. Nossa formação é muito importante. A responsabilidade de vocês é muito grande se formando. Então, por favor, cada um faça a sua parte, tenha humildade. Ainda falta um pouquinho desse ano e mais outro ano. Eu confio em vocês, acredito em vocês. Eu sei que não é fácil essas aulas remotas, mas muita humildade e simplicidade. Vamos tirar a foto então. Todo mundo prepara. Atenção. Deixa eu preparar aqui a câmera. Vamos lá. Só um minutinho. Aí. E Fabião, tá sem óculos, hein? Nem percebi que era você. Sorria. Maravilha. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Cumprimento o professor Edson aí. Obrigada. Parabéns. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Shalom, boa noite. Excelente aula. Falou. Esse cabra aí é fera, viu? Eu Obrigado. sou o sensei de tudo aí. Valeu pela palestra. Parabéns. Parabéns por Valeu, ter valeu, participado aí. Serginho. Valeu, Edson. Obrigado. Tchau, gente.